obviamente, a presença de todos, agradecer a Luciane, agradecer o IEP por essa noite especial. Rapidamente, meu nome é Fabrício Simões, eu sou fotógrafo e eu estou fazendo, né, e pretendo seguir fazendo um trabalho relacionado à nossa tragédia. Mas esse trabalho não surgiu de uma ideia fria, assim, de um projeto. Bom, temos a tragédia, eu vou fazer um projeto. Então, eu preciso contar um pouco de como ele nasceu em mim, porque ele foi aos poucos, foi de uma forma gradativa. Nós estávamos fora do Rio Grande do Sul quando a tragédia começou. Nós decidimos tirar férias no fim de abril, ali, uns dias de férias. E aí a gente fez uma viagem para o Uruguai de carro e a gente estava lá quando as coisas começaram a se tornar trágicas, né? E então nós acompanhávamos através da mídia, né, aquela coisa de férias, estudava, olhava, mas também, né, estava ali aproveitando, né, o momento. E quando a gente voltou para o Rio Grande do Sul, eu lembro que a gente estava a 60 quilômetros, mais ou menos, de Jaguarão. A gente entrou pela fronteira lá, em Jaguarão. E a gente estava ali por 33, uma cidade, né, do Uruguai ali próxima. E eu estava dirigindo e falei para a Aline, observa uma coisa, a gente está com sol aqui no Uruguai e olha em direção ao Rio Grande do Sul. E nunca mais vou esquecer essa cena, assim, muito carregado, assim, a 60 quilômetros de distância. A gente tinha sol entre nuvens no Uruguai e no Rio Grande do Sul a gente tinha um céu extremamente carregado e uma ameaça de tempestade e tal. Num primeiro momento, a gente teve que ficar em Pelotas, né? Porto Alegre estava completamente fechada, a gente não conseguia acessar a cidade pelo sul. Então, lá nós ficamos distantes da dramaticidade dos acontecimentos, justamente porque as águas chegaram lá depois. Então, as autoridades puderam contornar situações mais dramáticas, conduzir as pessoas aos abrigos, retirar as pessoas da zona de risco. Então estava tudo sob um certo controle lá em Pelotas. Então a gente acompanhava o drama aqui em Porto Alegre e em outras regiões do estado com uma angústia tremenda, porque, né, uma impotência, né, toda essa sensação, essas sensações que todo mundo teve de certa forma. A gente cumpriu o rito da solidariedade, um importante rito da solidariedade. Fizemos doações, né, ajudamos da forma que a gente pôde. E só depois de uns 12 dias, se não me engano, a gente conseguiu ir com segurança, vir, né, com segurança para Porto Alegre. E aí as coisas começaram a mudar dentro de mim, assim, né? Porque havia uma certa distância ainda, né, dos acontecimentos, porque uma coisa é tu ver pela TV, né, ali em Pelotas a situação controlada, outra coisa é tu começar a entrar em Eldorado ali e começar e ver aquelas famílias todas acampadas, né, na beira da estrada, e a estrada ainda tomada por água e animais misturados, né, com famílias, com pessoas, com crianças, com carros. Ali eu tive uma sensação muito, muito clara de que Porto Alegre era a minha cidade. Eu nunca tinha tido essa sensação tão clara. E naquele momento eu, eu lembro assim, nitidamente de ter aqui a minha cidade. Eu nasci no interior, né? Eu nasci em Dom Pedrito, depois morei em Pelotas 5 anos. Então eu sentia aqui a minha casa e a tragédia está acontecendo, eu estou aqui. E quando eu cheguei em casa, o meio da cultura e da arte é sempre, né, na pandemia foi assim e na enchente também, né? A gente fica, não tem demanda alguma, tu não tem, não havia vontade em mim também de qualquer livre iniciativa no sentido de tentar fazer alguma coisa, né? Porque diante de tudo que estava acontecendo. Então eu fiquei em casa e fiquei pensando, bom, eu vou sair para a rua. Eu vou lá no centro histórico. Eu quero ver, eu quero participar pela primeira vez. Eu consigo fazer isso, né, nesse momento, com tranquilidade, assim, com certa tranquilidade, porque estava tudo já contornado. As nossas famílias sofreram.
O pai da Aline mora na beira do Arroio Pelotas, lá teve dificuldades com a casa dele. A minha família teve que se deslocar do Menino Deus, então a gente tinha contornado já todas essas situações. E eu poderia talvez oferecer algo mais, mas eu não tinha essa pretensão. Eu queria apenas ir lá no centro histórico e ver, né, as coisas acontecendo e ouvir as pessoas. Só que quando tu chega lá e quando tu pisa na água e quando tu vê o barro e o cheiro horrível que estava o centro da nossa cidade e tu começa a escutar essas vozes, né, que vão aparecendo às vezes, não estão falando contigo, mas tu está passando e está escutando. É, essa frase, essa expressão me marcou muito, que foi a expressão que eu escolhi para dar nome ao projeto, que é, né, quando a água baixar. Eu escutei muito isso quando eu passava. E vários tons, várias formas de expressar essa mesma frase, né? Ah, quando a água baixar, o que vai ser? Ah, quando a água baixar, tu vai ver. Né? Então, isso foi se constituindo assim em mim. E eu pensando, bom, o que que eu posso fazer a mais, né? Doações, nós já fizemos, né? O que pode ser feito? Então, eu cheguei em casa e a Aline me mostrou uma matéria da RBS, dizendo: olha essa matéria aqui, que interessante. E era a matéria de uma senhora chegando, falando com o jornalista e dizendo que o que ela mais lamentava ter perdido eram os seus álbuns de família, a sua memória afetiva. E aí isso assim, me bateu, e até hoje me bate, eu falo e me emociono, né? De ouvir, de ver assim, essa situação dessa senhora naquele momento. E logo em seguida, a Renata, uma amiga nossa, que é filha da Ing, ela me mandou uma reportagem da Deutsche Welle que falava sobre os voluntários que estavam fazendo limpeza nas casas, ajudando a limpar as casas. E que as pessoas entravam nas casas pela primeira vez e procuravam seus álbuns de família. Muito rapidamente. Olhavam uma coisa ou outra e logo já iam procurar os seus álbuns de família. Então isso chegou de uma forma muito contundente assim para mim. E eu pensei, bom, isso aí eu posso fazer, né? Isso, essa dor eu posso ajudar a reconstituir, mas de que forma? Aí eu pensei, bom, eu vou aprofundar o meu olhar em relação ao centro histórico, a Porto Alegre, e eu vou tentar oferecer essas fotos para que as pessoas adquiram e ajudem, né, para que eu conseguisse constituir um projeto, seja ele qual for. No primeiro momento, doações, mas logo me veio a ideia dos retratos, porque é justamente com o que eu trabalho. Né? Eu trabalho com venda de fotografia fine art, com quadros, né? E com retratos. Tem um estúdio fotográfico, trabalho com retratos. Então eu pensei, bom, eu uno as minhas duas atividades principais, né? Eu consigo oferecer para as pessoas uma documentação histórica desse momento, e eu faço isso imprimindo num papel fine art, com um certificado de autenticidade, a pessoa recebe a obra numa caixa bonita, enfim, ofereço como se fosse realmente, como se fosse não, né, como uma obra de arte mesmo, apesar de ser um trabalho mais documental, né, de construção histórica, e ao mesmo tempo talvez eu consiga, né, levantar esses recursos para continuar esse projeto. E assim a coisa nasceu, pouco a pouco, e sempre ouvindo essas vozes, né, que falavam desse momento de quando a água baixasse. Mas eu queria mostrar um vídeo, por favor, Yara, pode mostrar o vídeo que muita gente já viu, mas para as pessoas que não viram, sintetiza isso tudo que eu falei. Por favor, Yara.
deu algum problema, né? Yara, a gente não está conseguindo ver nem ouvir. Não tá aparecendo? Não, 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 tá uma tela cinza. apareceu e agora sumiu. Tá. não, mas não, igual não apareceu no modelo, no formato, né? Apareceu só o computador dela. Vou verificar aqui. Nada ainda? Não, Não. Aí, agora apareceu. Se conseguir Apareceu. colocar assim mesmo, né? É, Tá. aí, eu acho que se der mas assim um F5, se não me não engano. vai dar para ver direito, assim. Quando eu coloco em tela cheia, não aparece? Não, daí ele some. Não. Então vamos tentar assim mesmo. Tá aparecendo? Sim. O fotógrafo não apenas vê, o fotógrafo também ouve. Ao ouvir muitas pessoas que perderam tudo nessa tragédia, uma expressão me marcou. Quando a água baixar. Quando a água baixar, aí veremos o caos. Quando a água baixar, o que será da minha família? Quando a água baixar, dezenas de corpos serão encontrados. Quando a água baixar, terei que encarar a realidade. Quando a água baixar, não serei mais quem um dia fui. Estes rostos e palavras me perseguiram por muitos dias e noites, até que fui ao encontro do único silêncio que conheço. O silêncio das imagens. Imagens que resolvi fazer sem qualquer pretensão, apenas para reconhecer a dor do outro bem de perto, com a devida atenção que só a fotografia pode oferecer. Foi ao escutar o depoimento de uma senhora que lamentava mais do que tudo a perda dos seus álbuns de família, da sua memória afetiva, que pensei em tentar vender as fotos da tragédia para realizar um projeto diferente. Uma ação que pudesse ofertar doações no período mais crítico e no momento da reconstrução pudesse devolver àquela senhora uma fotografia da sua família. Assim nasceu o projeto Quando a Água Baixar. Com ele pretendemos chegar a muitos lugares do Rio Grande do Sul para ver o que esse pesadelo nos forçou a ver, para ouvir as histórias que precisam ser contadas e para entregar uma fotografia impressa em um bom papel que espero venha a simbolizar um recomeço. Então, esse foi o material que eu, depois de aprofundar essa questão, consegui obter em uns 5, 6 dias, andando pelas ilhas, por Porto Alegre, Sarandi, né, por todos os lugares afetados. Eu fui no aeroporto, enfim, mergulhei assim na cidade, nas ilhas e no entorno, né, Eldorado. E ainda nesse primeiro momento foi super bem recebido, assim, amigos, familiares e desconhecidos adquiriram as fotos, a gente conseguiu fazer doações, conseguimos ir até as ilhas, onde eu foquei mais, porque a situação lá é bastante grave. Assim. E então isso se foi como se tivesse fechado um ciclo, né? Porque naquele momento era necessário parar, porque a segunda etapa do projeto é fazer os retratos. Para fazer os retratos, as pessoas têm que estar minimamente reconstituídas nos seus lares. Né? Eu não posso chegar numa casa que a pessoa está, né, se reorganizando e dizer, vamos fazer um retrato. Né?
Então eu tive um tempo, né? Eu consegui parar e aí eu me voltei para o material de novo, né? Aquela coisa que tu faz uma série de fotos e essas fotos foram feitas com uma câmera de médio formato, então elas têm uma qualidade extraordinária que não dá para a gente ver num vídeo ali, né? Pequeno. Então elas têm uma super qualidade. Eu fui para a rua com essa câmera e aí tem a coisa do risco também, né? Então, aí fica tudo misturado assim, mas enfim, a gente foi para a rua e realizou esse trabalho. Então, aí pode colocar de novo, Yara, agora a imagem abaixo do vídeo, por favor. Ah, Então, eu voltei para o material, porque eu tinha um tempo, né, para começar a segunda etapa do projeto, e aí eu descobri outras coisas, né, e outras possibilidades que a arte... Isso, pode ser essa aí mesmo. Essa foto. Outras possibilidades que a não precisa pode deixar ali naquele tamanho, não tá funcionando. Pode deixar naquele tamanho ali mesmo. Não tem problema. Isso. Então, eu tinha mostrado o lado dionisíaco, digamos assim, né, do caos, da desordem, de uma documentação mais historiográfica. E aí, quando eu voltei para o material, eu comecei a encontrar coisas mais apolíneas, digamos assim, mais sem excesso, né, que é mais a minha estética hoje, né, depuração do excesso, elementos mínimos, essa possibilidade que a arte tem de organizar o caos, né? No primeiro momento eu mostrei o caos, no segundo momento eu consegui me deter sobre o material e organizar o caos dentro de mim, né? E espero que eu tenha conseguido oferecer às pessoas também essa possibilidade. Pode passar, pode botar as de baixo ali, pode assim mesmo, senão não tá. Então, a presença dos corvos, né? A cidade estava cheia de corvos, assim, né? Era um ambiente todo, né? Que se formou muito, muito trágico, né? Pode passar mais uma para baixo. Aí também são elementos que eu encontrei, né? Isso aqui de cima da ponte lá do Guaíba, então várias coisas estavam espalhadas, né? A possibilidade de a gente trazer uma certa clareza, uma certa limpidez e fazer a dor caber na gente, né? Através de elementos simples, como uma folha no barro, né? Enterrada no barro. Pode, pode ir mais uma, por favor, Yara? Aí também, isso aí no centro histórico, são pegadas de animais, de pessoas. Isso aí, como eu disse, né? Tem uma extrema qualidade. Isso aí pode ter uma impressão enorme. Isso aí vai ter uma extrema qualidade. Então, seria um quadro abstrato, né? Se tu imprimir isso grande, é uma abstração trágica, mas nos, nos conduz, né, a essa ideia de conter um pouco esse caos, né, na tragédia. Pode ir mais uma, por favor, Yara? Então, voltando para as pessoas, porque a segunda fase do projeto, ela, ela, ela se detém sobre as pessoas, né? São retratos. E essa pessoa em específico foi uma pessoa que me marcou muito também nessa trajetória. O nome dele é Éder. Esse foi o primeiro dia que eu encontrei ele, foi o primeiro dia que eu saí para a rua. Eu encontrei ele lá no gasômetro. Ele é pescador, vive na ilha Mauá. E ele perdeu tudo. Aquelas fotos que vocês viram dos carros enterrados, aquilo ali é na Ilha Mauá e é a casa da família dele. Aqueles carros são do pai e da mãe dele. A Belinha é do pai e o Gol é da mãe dele. Eles perderam absolutamente tudo e esse cidadão ele ainda teve força suficiente para ir ajudar as pessoas durante a enchente, né? A parte mais dramática da enchente. E ele salvou mais de 100 pessoas, não sozinho, né, mas junto com outros voluntários.
nesse barco, num outro barco velho ele fala meu barco velho, e também ele salvou vários animais. E ele me contou assim que tinha salvado um pitbull, que ele estava nadando com um braço e dando ração para o pitbull no outro. E o pitbull nadando chegou até o barco, os voluntários pegaram o animal. Aí na hora eu falei para ele, não, tá brincando comigo? Não acredito. Não, tá aqui o vídeo. Ele pegou e me mostrou o vídeo, filmaram ele nadando. Então, assim, é uma história, é um herói dessa tragédia. E a fotografia também precisa nos conduzir nesse sentido, né? Que é guardar a história dos indivíduos, porque o jornalismo é importante, mas a gente sabe que o jornalismo é dinâmico, é fluido, aparece num dia, não aparece no outro, as redes sociais também. Então, né, quem sabe a gente consegue fazer um livro e guardar esses indivíduos e tudo que eles fizeram, né, pelas pessoas, de uma forma mais duradoura. E foi com a família do Edgar eu queria muito fotografar a família dele, fazer o retrato da família dele, pelo vínculo que nós criamos e porque também eu estava ajudando muito ele, assim, da forma que eu podia, né? E ele me ajudando muito mais. Então, eu consegui fazer isso ontem, né? Porque eles estavam em abrigos, 60 dias passaram em abrigos, e tiveram problemas em abrigos, em função das facções, umas coisas absurdas, assim. E aí estão na casa de parentes agora, porque a situação da casa deles ainda é muito grave, né? Mas eles foram lá ontem fazer uma limpeza e eu combinei com ele e fui lá. Fui lá e ajudei e fotografei a família dele. E queria mostrar um pouco do bastidor disso. Um videozinho de 1 minuto e meio, completamente ainda, né, cru, a gente não trabalhou esse vídeo, é um vídeo do Pedro Domingues, que vai fazer uma coisa muito melhor do que isso. A gente realmente, esteticamente, não leva em consideração, tá bom? Por favor, Yara, o vídeo de baixo, por favor. Vamos ter uma ideia, né, de como as coisas ocorrem, assim, quando a gente vai realizar o trabalho. É isso aí, realmente é bem inacabado mesmo, só coloquei aí para ter uma ideia, né, desse encontro, foi tão importante. E aqui tem alguns retratos que, tecnicamente, são retratos, como eu disse ali, né, eu fotografo uma câmera médio formato, é difícil para mim ver. Queria mostrar eles assim para vocês, né, com toda. Quem trabalha com imagem, assim, né, vê dessa forma, mas a tecnologia nos prega peças e então a gente vai ter que ver eles assim mesmo. Mas são retratos muito
acho que acredito que fui feliz, assim, são muito contundentes, me deixaram muito contentes de ter feito. E também a relação ali com eles, né, que tem se aprofundado em função disso, eles vivem um momento ainda muito difícil. O Éder tem 2 filhos pequenos, a família toda envolvida nessa situação, né, porque, como eu disse, as casas são muito próximas, então todos, né, estão envolvidos nesse problema. E então, assim, ainda vivemos uma tragédia, né? Ainda vivemos uma tragédia. E para eles consideram que eles moram num paraíso, né? E eu concordo com eles, né? Porque ali eles moram na beira do rio, eles moram no meio da natureza, eles não têm ali nenhum tipo de violência, de roubo, a comunidade toda se conhece, são pescadores, se criaram ali, né, no rio, na beira do rio, com as suas atividades. Então, é uma identidade profissional, uma identidade de construção em todos os sentidos, né? E eles não querem sair dali, né? A gente deixava as doações nos barcos, assim, e ninguém pegava, ninguém pega uma sacola, assim, mesmo nessa situação dramática. Então, eles espero que eles possam retornar o mais rapidamente, né, possível para casa, se a natureza permitir, se as autoridades ajudarem, né, e todos nós, né, de alguma forma, poder ajudar. Então, esse é o Éder, eu vou mostrar alguns retratos, infelizmente, dessa forma, assim, meio não nítida e tal, mas vamos lá. Pode ir, Yara, pode ir para o próximo. Espero que você possa ter uma ideia, assim, pelo menos. Essa é a dona Cida, é a mãe dele, né? A mãe do Éder. E ela me disse, tu imagina, Fabrício, eu nessa situação, num abrigo, 60 dias, fugindo de facção, e, com problemas e tal, toda a ordem, e o Éder e o Éder ele se atira na água para ir atrás de pitbull. Imagina que filho que eu criei, dava assim com bom humor, assim, né, lidando com a situação da angústia de ter um filho ainda, né, mergulhado na água, apesar de tudo que tinha acontecido. Pode passar mais um, por favor? Esse é o seu Luiz Carlos, que é o tio dele, estava passando por ali, foi muito simpático, muito gentil. Aí eu fiz também os retratos dele. Ele é um ex-brigadiano, né? Ex-brigadiano não, brigadiano aposentado, e teve problema também nos abrigos. Então voltou para casa, está lá morando na garagem da casa dele, utilizando a casa como pode, sem água, sem luz, sem absolutamente nada ainda. Pode passar, Gisele? Gisele, desculpa, Gisele é a nossa personagem Yara. Gisele é a irmã do Éder. Pode passar. Mais um. Rafael. Em um primeiro momento eles achavam que as fotos iam ser com a casa aparecendo, e ficava meio assim, né? Eu expliquei, ele aparece no vídeo eu explicando direitinho, não. É como se vocês fossem num estúdio, a foto é uma foto estúdio, vocês vão ter essa foto depois impressa, vão, né, poder ter essa recordação, que seja um recomeço para vocês, uma coisa de força, né, familiar e tal. Pode passar mais um, por favor. Seu José Carlos também é tio do Éder. Ele estava passando por ali, eu aproveitei já, né? Já convenci ele a fazer o. Na verdade, eles foram super abertos para fazer os retratos, assim, muito, muito tranquilo. E essa aí é a última a foto da família, né? A família nuclear, que é a foto. No caso do Éder, eu vou dar mais fotos para eles, vou dar impresso, né? Alguns retratos e mais a foto da família, mas a foto da família, né, é mais importante. Inclusive, eu já imprimi ela aqui, então ela já está impressa, pronta para ser entregue à família. Eu espero que vocês, né, tenham, apesar
das imagens assim não terem ficado, né, na apresentação tão nítidas e tão boas, tão impactantes. Espero que vocês tenham aproveitado, né, e se comovido, de certa forma, com a história de todos nós, né, dessa família em especial. 30 Obrigada. minutos e 28 segundos. Vou passar Tá para a Aline. ótimo, Fabrício. Obrigada. Vou passar para a Aline. Obrigado. E só para te dizer que mesmo não tendo sido tela cheia, eu acho que a gente sentiu o impacto, assim, só para começar a aquecer. Passo para a Aline, então, para seguir. Aline, pode abrir o microfone? Estão me ouvindo? Isso, estamos. Tá. Vamos lá. Em primeiro lugar, quero agradecer, em nome da Luciane Pujol, da Lu, esse carinhoso convite do Departamento Científico de retornar a essa casa que me criou. E ainda ao lado do meu parceiro, barqueiro, com quem divido diariamente as inundações e as belezas da vida. Muito obrigada, faceira, em estar aqui. Primeiro vou mostrar também um vídeo, também quis aproveitar, né, imagens, porque também foi um resgate para mim. E vamos ver se a Yara consegue, que não é tão pesado. E aí depois a gente conversa. Tá bom, eu vou colocar aqui, vou iniciar no... Vamos ver se vai em tela cheia, tá? Vocês me avisam. Tá, eu acho Tá que foi. aparecendo? Sim, tá Tá, aparecendo. tá ótimo. Bom, essa é uma animação japonesa que ganhou o Oscar de melhor curta-metragem em 2009. Eu não conhecia. Eu assisti agora em razão da enchente. Tive que fazer né, uma edição aí por causa do tempo, mas é muito linda. A Casa de Pequenos Cubos. E eu me senti um pouco resgatada desse caos, assim, quando eu assisti esse curta. Então, por isso que eu trouxe para iniciar o nosso papo hoje. Quando a água baixar, veremos o que esse pesadelo nos forçou a ver, nos disse o Fabrício. De quais pesadelos eu acho que estamos falando? Estamos falando nessa dimensão sem muita eira nem beira, que estamos todos, seres ínfimos em relação a esse universo imenso e incontrolável, sendo invadidos constantemente pelas águas da passagem do tempo, das angústias existenciais e agora sabemos bem das catástrofes da nossa era. Maio nos desmaiou, nos colocou cara a cara com o caos. Diferente da pandemia, que ofereceu nossas casas como um lugar que mais nos assegurava dos riscos, a enchente levou o nosso refúgio mais sagrado. Não tinha teto, não tinha nada. Mesmo sendo feitas com muito esmero, o vento as levou. Vivemos a pandemia acompanhados do mundo inteiro, todos os continentes sofrendo ao mesmo tempo e pela mesma razão.
Em contrapartida, a enchente do nosso estado era só nós. Isolados na geografia e na dor, ninguém entra, ninguém sai. Os inimigos eram vários. Cheguei a ficar saudosa daquela sensação de quando um só vírus era um monstro. Agora eram tantos. Parecia não ter sobrado quase nada. Nem a minha paixão pela chuva, que sempre foi tão fervorosa, passei até ter pavor dela. No meio desse nada, nada mais é como antes, nem nunca mais será. Fomos procurando botes salva-vidas para sobreviver. Esse curta, né? O curta nos mostra um homem que nos simboliza. Ele vive uma catástrofe, ele tenta sobreviver a ela. Ele vai perdendo mais e mais. Ele ergue paredes e tenta salvar os objetos. Se desacorçoa pela perda de um objeto simbólico e precisa salvá-lo. Desafia o agigantado acontecimento, mergulha, se agarra nos cachimbos da vida e tenta seguir sua rotina ordinária. Mas a inundação suga e o respiro da cortina de fumaça se vai. Reencontra-se com memórias arrebatadoras, objetos testemunhas de uma história, antiquários de lembranças. Mergulha mais, e olha que é fundo, são muitos níveis. Cada andar que ele ia mergulhando lembra uma fase da vida, uma centelha de instante do errante navegante. É ali que está tudo dele, que está ele. Como pode aquele labirinto afundado ser um atalho para objetos salva-vidas? Móveis, fotografias, tudo isso lhe transporta para um lugar oposto ao inundado. Agora, diante das suas lembranças, se sente seguro. Parece estar seco. Tem tudo o que precisa. É bem quentinho. Por fim, ainda encontra um desfibrilador cardíaco em forma de taça de vinho. O aparelho traz de volta a companhia do seu amor. Um tim-tim que faz restabelecer o tuk-tuk de um coração vivo. É da série, uma taça não é só uma taça e um cachimbo não é só um cachimbo. Ouvimos muito nos últimos meses essa frase. Ainda bem que foram só bens materiais. O que importa é que tu tá vivo. Só que não. Alguns objetos materializam a nossa existência, comprovam o vivido com nome e sobrenome, e por isso são como objetos desfibriladores. Por vezes, quando estamos em modo inanimado, é eles que, em um choque certeiro no peito, nos fazem acordar do coma. Nossa casa, endereço, também está no topo dos dados de identificação que preenchemos por aí. Nossa rua, bairro, nossa cidade. O homem do curta não deixa sua casa jamais. Algumas pessoas não podem, não querem, não conseguem deixar seus lugares, por mais que ouçam que é loucura permanecer ali. Eis a segura sensação de territorialização, base de identidade e pertencimento. Objetos pessoais, objetos da nossa cidade. Essa semana eu li na Zero Hora uma matéria sobre a lastimável perda documental e histórica que tivemos nessa enchente. Palavras de uma socióloga e pesquisadora sobre a história do Rio Grande do Sul. Não somos alguém nesse mundo se não reconhecermos aqueles que nos fizeram ser quem somos. Esse tipo de patrimônio é um testemunho do tempo, um elo identitário entre as pessoas e o lugar que vivem. Por isso, a historiadora enfatizou que é essencial um projeto de preservação dos bens de arquivos históricos e de museus de uma cidade. Esses precisam obrigatoriamente ser conservados em lugares altos e seguros. Agora sabemos que nossas fotografias, documentos pessoais, cachimbos e taças de vinho também. Todos os objetos desfibriladores. Nosso estado mudou. Estado do Rio Grande do Sul virou estado de calamidade pública. O Waze precisou recalcular e, de fato, nossa cidade foi retirada do aplicativo. Nem o genial GPS sabia onde estávamos e como nos encontrar. Lá pelas tantas me peguei pensando, quando a água baixar? E vai baixar? E quanto vai baixar? Os noticiários diziam que a cota de inundação deveria voltar ao normal em 30 dias. Depois de tudo que vivemos, sabemos mesmo o que é o normal?
A enchente de 41 parecia uma catástrofe do passado. Lembro ainda de alguns políticos nos últimos anos argumentando a favor de retirar o muro da Mauá para valorizar mais a nossa orla, como se não tivéssemos mais que pensar no risco. Os abobados da enchente, termo horroroso cunhado nessa época, e designado para as pessoas que andavam com o olhar parado após terem perdido tudo. Ultimamente era usado para situações quase infundadas, como um sofrimento dramático. A enchente não é mais algo do passado, e muito menos um fenômeno dramático. É uma catástrofe de proporções gigantescas. A cota de inundação do Guaíba pode nunca mais voltar a ser a mesma. A cota de inundação emocional, com certeza, jamais será. Catástrofe, catástrofe. Essa palavra retumbava nas manchetes o tempo todo. Catástrofe vem do grego, catástrofe, cata, para baixo, estrofen, virar, virada de expectativa. Catástrofe é uma guinada, não está necessariamente ligada à destruição. Combina com a ideia de catástrofe bioniana, mudança catastrófica, que é uma mudança ou perturbação súbita em um determinado status quo, e que, inclusive, segundo Bion, pode levar a um crescimento psíquico. A natureza é geodinâmica, e é ela que governa. O normal pode virar de cabeça para baixo a qualquer momento, sofrer uma guinada e mudar. O que foi o Big Bang, se não uma catástrofe? Há 14 bilhões de anos, uma partícula extremamente densa e quente, um único átomo, chamado de átomo primordial, se expandiu, causando uma explosão repentina e violenta, originando nada mais nada menos do que o universo. De 50 a 100 milhões de anos após o Big Bang, as estrelas começaram a se formar, originando a luz. Da poeira restante de cada estrela bebê, surgiram planetas, asteroides e objetos celestes. Há 4,6 bilhões de anos, outra catástrofe, o surgimento do Sol. Uma gigantesca e densa nuvem de gás e poeira entrou em colapso. Um colapso gravitacional fez com que essa nuvem girasse cada vez mais rápido e de forma extremamente desorganizada. Formou-se assim uma espécie de disco. A temperatura chegou a 15 milhões de graus Celsius. Uma reação nuclear, calor e energia alucinantes. Terrível? Sim. Quem já teve a oportunidade de ver imagens que simulam esse momento, podem se impressionar com a violência endoidecida das moléculas. Mas todo esse horror deu origem à maior estrela, a que ocupa 99% da matéria do nosso sistema solar, o nosso Sol. E é só por causa dessa catástrofe, é só pelo surgimento do Sol que começa a vida na Terra. O Sol possibilitou a existência de plantas. Os animais herbívoros se alimentam da energia do Sol quando ingerem as plantas. Os carnívoros, por sua vez, ao comerem os herbívoros, passam a ter aquela energia vinda da planta Sol, correndo agora nas suas veias. E assim sucessivamente, até chegar a nós. No fim, somos todos feitos de estrelas. Tem um livro muito interessante que se chama O que há em você? A história dos átomos do seu corpo, do Big Bang até o jantar de ontem, de Dan Levy. É um documentarista norte-americano de ciência e história da National Geographic, Animal Planet, essas coisas que eu adoro. É sobre isso agora. Agora sabemos a origem do universo, a criação de elementos em estrelas, o surgimento do sistema solar e da Terra. E a história inicial do nosso planeta foi incrivelmente tumultuada. As explosões, colisões e temperaturas quase incompreensíveis, no entanto, foram essenciais para o surgimento e manutenção da vida. A Terra já mudou sua geodinâmica inúmeras vezes. Onde era água, virou terra, terra virou pedra, neve virou lago, onde era vulcão, virou... Nosso universo é composto de moléculas orgânicas e muitas delas são precursoras das moléculas das quais somos feitos. As estrelas nascem, crescem e morrem.
Nossa casa está em constante transformação, substituindo peças antigas por novas. Não sei se melhores nem piores, mas novas, diferentes. Todos morremos, mas nossos átomos não. Seguem pela vida, no solo, oceano e no céu, em um carrossel químico. Nossa própria destruição, seres humanos, animais, plantas e estrelas, abrem outro mundo de possibilidades. Eventos como vulcões, terremotos e tsunamis fazem parte da geodinâmica terrestre. Enchentes e secas também. Natureza é movimento. Obviamente, esses eventos têm se intensificado devido às ações antrópicas egoístas e alienadas. Os seres humanos se encontram em sede de produtividade e consumismo voraz. O prazer imediato justifica índices altíssimos de poluição, desmatamento, efeito estufa, o que impacta a situação climática como um todo. A questão é que seres humanos são parte desse todo, também mudam, para melhor, para pior, sei lá. Mas não é essa a questão, mudam e é fato. Há 2 semanas eu estava assistindo um seminário da Sociedade Brasileira sobre trauma, e o psicanalista argentino Moti Beniacar apontou o Homo sapiens como algo já do passado. Agora estaríamos diante do homem cibernético. Não que eu goste muito desse cara. Esses dias eu queria até me demitir do WhatsApp de tantos sinais verdinhos infernizando a minha paz. Mas o que podemos fazer? A inteligência artificial chegou e vai ficar. O mundo, o muito é pouco, muito rápido. Li esses dias que até transplante de pele os caras já estão testando para colocar nos robôs. Podemos e devemos refletir sobre isso, nos indignar com o que consideramos adversos e nos dedicarmos a campanhas para educação ambiental e para um mundo com mais altruísmo. Mas o fato é que tem coisas no ser humano que são irrefreáveis. Já nos dizia o velho Freud em Um Futuro de uma Ilusão, em 27. Com o avanço da inteligência artificial, já falta espaço físico no planeta Terra para o armazenamento de data centers, além do dispendioso gasto de energia que é necessária para a manutenção desses dados. Por isso que a Folha de São Paulo divulgou esse mês um projeto de pesquisadores europeus que concluíram que seria um bom negócio alocar data centers em órbita no espaço sideral, principalmente porque lá a energia solar é infinita e de graça. De graça, olha o preço que a gente está pagando. Mas para o ChatGPT não há limites, né? E tudo parece simples. Efeito dos juros dos altos empréstimos que o ser humano faz com a natureza, ou dos movimentos geodinâmicos espontâneos, o que podemos ter certeza é que mudanças e catástrofes virão de nós e chegarão até nós para todo sempre, e que parecem estar se tornando mais frequentes. Cachimbos e taças estão ameaçados, tijolos extras apostos. Podemos ter que erguer novos andares a qualquer momento. Hoje o Guaíba lembra bem mais que um lindo pôr do sol. E assim será, mesmo quando a água baixar. Quando a água baixa, surge o lixo. A consequência é, na verdade, a causa. O excesso, o não reciclado, o acúmulo de consumo desenfreado. A dor desse evento também provém de ver a fotografia do nosso egoísmo. A dor não é só do desamparo, da perda, é também de medo de nós mesmos. Mas o que podemos fazer enquanto psicoterapeutas e psicanalistas? Para pensar nessa questão, eu vou trazer 2 histórias. Uma que eu ouvi na Rádio Gaúcha e outra que eu vivi na Rua César Lombroso, no bairro Bonfim. A primeira foi há poucos dias atrás. Tarreda Baquin, professora do projeto urbano de uma universidade holandesa, apresentou, não sei se alguém viu, as cidades esponja. São cidades que têm um desenho sensível à água. A água nessas cidades não é desperdiçada e nem drenada. Ela permanece no local.
infiltrando-se no solo ou armazenada em reservatórios para momentos de seca. Por exemplo, em Roterdã, cidade modelo no gerenciamento do risco hidrológico, eles têm uma Water Square, que é uma quadra de basquete rebaixada e pintada de azul. Ela funciona como um grande tanque, para onde escoa a água em caso de inundação e se armazena a água em caso de seca. Tem também os jardins de chuva, que são jardins espalhados na cidade, feitos com plantas específicas, cuja densidade tem um melhor mecanismo de drenagem. A água chega ali, é filtrada pela vegetação e permanece no solo por um determinado tempo, e depois é absorvida pela rede de tubulação da cidade. Eram 6h45 da manhã, de quinta-feira, que eu estava indo para o consultório, enquanto eu ouvia a Rádio Gaúcha e ouvia essa aula, que mais parecia sobre biom do que sobre hidrologia. Eu pensei na nossa cidade, o quanto estávamos longe disso, e me entristeci. Depois, pensei no dia que eu tinha pela frente, e a ideia da minha mente e da minha escuta analítica poder, dentro do possível, funcionar como uma cidade esponja ou um jardim de chuva, e aí eu senti esperança. Para Bion, reverie é um estado de mente aberto à recepção de quaisquer objetos provenientes do objeto amado. Portanto, é capaz de receber as identificações projetivas da criança, independentes e sentidas como boas ou más. Em outras palavras, é uma função esponja, que recebe quaisquer enxurrada e segura em si, acomodando o excesso para que a cidade, mente do outro, não se inunde. Então, eram duas histórias, né? A segunda história, aquela que eu vivi no Bonfim, é bem mais antiga, data de 2010. E a enchente naquela época provinha de dentro de mim. Eu estava no meu primeiro mês de análise. O consultório do Juarez era junto à sua residência, uma casa antiga na rua César Lombroso. A entrada do consultório era por um caminho lateral independente, em meio a muitas plantas. Naquela tarde, eu chegara mais cedo e fiquei mais tempo na sala de espera, aguardando o meu horário. Atenta a tudo, eu observava todos os detalhes da casa e barulhos no entorno. Eu precisava descobrir quem era aquele cara para quem eu intencionava entregar a alma. A janela parecia meio emperrada e não fechava totalmente. E por entre a fresta da janela, uma trepadeira tinha enfiado a perna. Sutil e determinada, a menina adentrou a sala de espera do Juarez, agarrada na parede, e aquele movimento ousado me chamou a atenção. Depois de me questionar sobre as razões desse destino escolhido por ela, o meu interesse passou a ser o que o Juarez faria com ela. E desse dia em diante, eu ansiava chegar na sessão para ver se ele tivera coragem de fechar a janela na cara dela, ou se ele teria amputado alguns de seus membros e expulsado ela dali, ou se ela estaria no mesmo lugar, livre para crescer e seguir seu caminho. Certamente essa era a opção que mais me tranquilizava. Só que ela começou a crescer muito, e de uma perna passou a colocar todo o corpo, e a ter quase que filhotes lá dentro. Cada vez ela corria mais riscos de ser retirada dali, e a minha angústia só aumentava. Até que um dia eu cheguei, e ela estava apoiada em um belo, brilhante e eficaz pedaço de durex. Aquela fita servia para que ela pudesse seguir sem atrapalhar a criatura que sentaria na poltrona na sala de espera. E também sem tombar da parede, porque ela estava tão grande que ela já não se equilibrava da mesma forma. Respirei aliviada e certa que ali passaria os próximos 1000 anos da minha vida. Nesse dia, contei tudo para o Juarez. Lembro bem que enquanto eu falava da relação eu-trepadeira, eu tremia de medo dele me achar uma doida lunática que delirava fazer a formação analítica na SPPA. Depois de inundar os ouvidos dele por uns 30 minutos,
Um jardim de chuva cresceu atrás de mim e absorveu tudo, dizendo apenas, Aline, como ele faz, né, Joreza? Assim, vem pertinho no ouvido. Queres muito que eu respire a tua natureza e te ajude a seguir o teu curso. Sabe o Juarez, o que serve para os seres humanos serve para as cidades. Precisamos respirar a força e o curso da natureza, a natureza dos nossos pacientes e do nosso planeta. Temos que nos adaptar à natureza e não ir contra ela, como se fosse um empecilho, um inimigo. Os diques, muros, comportas já denotam imposição e podemos dizer que também confusão. Se colocamos um dique, é porque ali tem risco, e se tem risco, não é para habitarmos, é o lugar dela e não o nosso. Ela é muito maior que nós, mais forte e soberana, e cedo ou tarde virá reivindicar o que é seu, não como triunfo e rivalidade, e sim por direito. A maturidade passa por recolher a onipotência infantil do que eu posso tudo e se resignar ao que é possível. Viver o luto do ideal e curtir as incompletudes do real. Precisamos, enquanto profissionais da saúde e principalmente enquanto gente, ajudar. Absorver o excesso, armazenar e devolver quando vier a seca. Nesse maio, a força da nossa gente emocionou. Eram milhares de formiguinhas e de cigarras convertidas em formigas. Rapidamente, um cordão humanitário foi formado. Espaços de amortecimento, jardins de chuva e gente esponja por todo lado. Ontem choveu no futuro e amanhã ele pode estar afogado. É isso. Ufa, Obrigada. obrigada, Aline. A gente tem um tempinho, a gente combinou até as 9h30, então os microfones estão abertos para quem quiser compartilhar. Agradecer imensamente o Fabrício e a Aline, e microfones estão disponíveis, quem quiser comentar. Senão eu comento, eu combinei com eles que eu não ia falar para a gente usar o tempo. Eu queria falar bem rapidinho, pode ser? Falando em Cidade Esponja, né? Para mim é uma emoção escutar uma amiga tipo irmã, né? E um amigo também do coração, e dizer que eu tenho a impressão, né, de que é do Nietzsche a frase que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Eu acho que o Fabrício mostrou isso com as fotografias e a Aline com a palavra, usando, como o Bion diz, né, uma linguagem que alcança, porque ela vem do coração. E eu tenho a impressão de que quando a gente lida dessa forma com as catástrofes da vida, eu tenho a impressão que nos tornamos esponja. Então, parabéns, a atividade é do IEP, a essa dupla. Estou feliz de estar aqui hoje com vocês. Segue a roda aberta, estamos, acho que, sob o impacto. Então, vou Fabrício, pegar a pega, eu palavra. ia pegar já, ia pegar, pega aí. Ah, bom, eu quero dizer que eu estou muito emocionada, assim, com a fala do Fabrício, começando pela do Fabrício, e a Aline complementando com sempre lindo tom poético das coisas que ela escreve. E pegando um pouco mais para a fala do Fabrício, eu fiquei pensando, Fabrício, curiosa, sobre se as tuas fotografias vão ter porque eu sei que todo o projeto é este nome, mas se cada fotografia tem o seu nome, porque as histórias que tu conta, elas complementam a fotografia. São lindas as histórias.
E eu pensei, imaginei elas numa exposição com tudo isso que tu tá falando, né? Já fui longe lá, pensei assim naquelas lá no Santander, sabe? Que eu acho que tem muito potencial para isso, né? E, enfim, eu tinha certeza que ia ser uma noite muito boa. Eu acho que está servindo também para a gente elaborar tudo isso que a gente passou, né? Então, agradeço a vocês, ao científico, e que bom poder ouvi-los. Ah, e queria saber como é que a gente tem acesso às tuas fotografias para contar. Através do site, que é www.fabriciosimões.com. Ali é possível acessar e também entrar em contato com a Aline, né, WhatsApp, a gente vai conversando, vai tirando dúvidas. Eu queria Posso falar falar? também, agradecer ao Fabrício, à Aline, esse momento tão belo assim, a Aline com esse relato emocionante. E eu estava me lembrando, né, que o Freud dizia que todo encontro é um reencontro. E eu comparei, né, o que vocês trouxeram, vocês dois, à análise, né, no trabalho de recuperação das memórias. A gente nasce com um potencial de crescimento, um potencial para relações amorosas na vida, e depois as enchentes na infância, na adolescência, às vezes nos afastam desse bom objeto inicial da nossa vida, né, que nos deu a vida, que nos deu impulso para viver. Então, o processo de análise é para promover esse reencontro com o bom objeto. E tanto as fotos do Fabrício quanto o relato da Aline e muito essa animação que ela mostrou nos falam da importância da memória, da importância da análise na recuperação de memórias. Então, esse teu trabalho, Fabrício, é muito valioso, né? No sentido de preservar a memória, e tu, Aline, complementaste muito lindamente tudo isso. Então, muito satisfeito de ver vocês dois aqui. Lu, gostaria de seguir. Segue. Eu estou aqui também emocionada, assim, acho que da noite de hoje, tendo o Fabrício e a Aline, que trouxeram momentos, assim, muito lindos, né? E falando das memórias, né? Como a memória é importante na vida da gente. E apesar da gente não ter conseguido ver as imagens, Fabrício, eu acho que a tua fala, a, a, a forma como você foi contando as histórias, foi uma forma de sensibilizar mesmo que a gente não visse a imagem. Eu acho que você trouxe isso, um resgate de memória, né? E a Aline também completou, acho que de uma forma poética, que eu já ouvi a Aline em outras vezes. Então, ela traz as histórias da vida assim de uma forma muito criativa e muito poética, né? E eu acho que eu estou me sentindo assim muito tocada, assim, porque eu acho que é uma são lembranças, né? E de um momento que ainda não passou. E quando eu vi o teu projeto e quando a Lu, a Adri e a Carol pensaram em trazer vocês com esse projeto de Quando a Água Baixar, em alguns momentos depois eu escutei, acompanhando notícias, né? E eu acho que teve um momento que a chuva voltou e a água começou a inundar. E eu ouvi várias vezes de pessoas que enfim, que tinham voltado para suas casas há poucos dias
e tiveram que sair das casas de novo, né? Então, na fala delas vinha assim, quando isso vai passar? Né? Eu disse assim, é, é algo assim, quando a água baixar, mas quando tudo isso vai passar? E não passou ainda, né? Porque a gente vive esse trauma ainda constantemente. Então, obrigada por vocês estarem aqui e trazer uma noite assim muito rica, né, de memórias para a gente. Obrigada. Posso seguir? Segue, Elô. Ah, obrigada. Eu também queria me juntar ao grupo e agradecer a presença do casal criativo e que nos trouxe assim tanta alegria e tanta alegria de vê-los, né? Alegria de vê-los e a alegria de poder contar com essa gente que normalmente não está no IEP. Então, eu queria salientar a Aline e Vivian, que é um prazer te ver de novo, a, a Márcia, né? Vocês, o casal puxou tudo isso, né? A Juarias também, bem-vindo, assim, aqui, a Débora. E então é uma satisfação, porque é uma emoção conjunta, né? Todos nós passamos por essas situações tão difíceis e cada um pôde fazer, eu acho que cada um está aqui exatamente pela sensibilidade que tocou, né, esses momentos assim que nós passamos, tocou em cada um de nós e cada um fez um pouco daquilo que poderia fazer. Então, nós temos, se juntassem todos nós, assim, depoimentos, assim, belíssimos de falas, de reconhecimento, de agradecimento, e então eu acho que isso nos move, né, nesse momento, assim, de emoção, e que o IEP pôde, né, o grupo do científico pôde juntar aqui, né, juntar as histórias, juntar as fotos e juntar as alegrias de estarmos juntos, de podendo fazer essa fala conjunta, tá? Muito obrigada para vocês, estava ótimo. Marcinha. Oi, Lu. Oi. Bom, também queria dizer da minha emoção de estar aqui hoje. Para quem não sabe, foi eu que apresentei esses dois. Eu também sou de Dom Pedrito e a Aline de Pelotas. Enfim, são grandes amigos da minha vida inteira. Queria dizer duas coisas, uma para ti, Fabrício, outra para a Aline, mas que na verdade, enfim, acabam se complementando. Fabrício, eu queria te dizer o quanto a tua arte é verdadeira e ela é de fato transformadora, porque ela é incômoda. As tuas fotos são belíssimas a nível estético, o teu preciosismo dos detalhes, o fato delas serem preto e branco faz com que a gente possa também colori-las com o nosso olhar. Então, assim, elas de fato têm uma estética fantástica, mas depois que passou, né, foi ali, mas passou, olhar para isso incomoda. E por isso que transforma e por isso que é tão importante. Não é a foto do pôr do sol mais bonito, é a foto da maior tragédia que nós vivemos. Então, isso para mim é arte. Quando existe essa capacidade de transformação e as tuas fotos traduzem muito isso. E Aline, o que eu queria te dizer também relacionado a isso é que a tua fala é linda, ela é poética, mas ela é pé no chão. E é tudo isso que a gente precisa, porque a gente vive nessa coisa de correria, de inteligência artificial, de imediatismo e de delírios e de euforias, né? Logo que veio a enchente, a gente viu uma euforia do voluntariado, todo mundo fez alguma coisa, mas depois tudo passou. Então, assim, são muitas euforias sobrepostas. Eu vivi, né, aqui, moro no Menino Deus, tu também, né, Lu, tivemos que sair de casa, etc, etc. Ao retorno ao prédio, alguém disse, gente, vamos marcar aqui, antes de se limpar e de se pintar, a marca da enchente e colocar como um fato histórico. E eu pensei, nossa, que ideia legal, interessante, né? Fui incentivadora da ideia. A maioria do prédio nem pensar, não, de jeito nenhum, a gente vai lembrar dessa tragédia, a gente precisa limpar esse prédio, a gente precisa pintar, a gente precisa arrumar pracinhas, piscinas, né? Passou.
Então, é essa a ideia de todo mundo, assim, passou. O Menino Deus tá igual de novo, tá tudo limpo, fantástico. Passou, só que não passou. E vocês são pessoas que estão nos lembrando disso, e essa é a importância, né, dessa lembrança, Fabrício, na tua arte, no nosso papel, Aline, quando tu traz nosso papel também ali na análise, na terapia, né, que a gente precisa sempre voltar no nosso passado para continuar vivendo. A gente precisa voltar atrás para poder seguir. Se a gente não volta, a gente não segue. Então, muito obrigada por mais esse ensinamento, meus amigos. Débora, Oi, pessoal, me escutam? sim. O que eu ia falar é um pouco na linha do que a Márcia acabou de trazer também. Eu até lembrei daquele filme, não sei se vocês assistiram, Nunca Deixe de Lembrar, que trata dessa questão da arte como reveladora, né, da realidade, assim, para realmente assim a gente não esquecer daquilo que acontece. Eu já tinha tido acesso à arte do Fabrício no congresso da Febrapse, né, Fabrício? Já sabia que essa noite ia ser muito boa, conheço a sensibilidade da Aline, então não tinha dúvida de que a gente ia ter muito material interessante. O que eu fiquei pensando, ouvindo vocês, foi assim, a Aline falou uma hora do Bion, né? E eu tenho pensado sobre isso, a questão do se tornar uno, como é difícil a gente, né, entre nós, como seres humanos, nos tornarmos uno, ou seja, funcionarmos em conjunto, sem essas dissociações, onde a gente escanteia e não quer ver aquilo que incomoda, e com a natureza também, né, que também foi uma outra dissociação. Lembrei do Ferber também, que é um autor que fala das dissociações que a gente faz quando a gente não tolera, né, o sofrimento. E eu tenho a impressão que esse é o grande desafio que a gente tem aí pela frente com as mudanças climáticas. E vendo as tuas fotos, Fabrício, eu já tinha visto as tuas fotos da cidade, então já tinha tido impacto, e hoje me impactou mais as fotos individuais, porque eu fiquei com a sensação que essas pessoas, nesse momento, por conta dessas dissociações que a gente acaba fazendo, estou colocando a gente, né, essas bolhas que a gente faz, elas são esquecidas, elas não querem ser vistas agora. Como a Márcia disse, assim, as pessoas, elas são uma imagem que não é desejável. E tu tá indo lá dar informação para essas pessoas de que tu quer vê-las, e que tu quer não só vê-las, como tu quer registrá-las. Eu imagino assim o significado disso para uma pessoa assim, eu vou ser fotografado, então isso é importante, isso aqui é, né, como esse é organizador. Então que bonito isso, que importante. Parabéns pelo trabalho. A gente está chegando no nosso horário, mas a gente combinou de passar um pouquinho para também os nossos convidados poderem fazer um fechamento e algumas considerações. Eu queria dizer, então, agradecer em nome do científico, agradecer a presença de todo mundo, mas também fazer um comentário, assim, Fabrício, quando eu vi as fotos, e eu estava aqui falando no WhatsApp com vocês, eu senti uma reviravolta no estômago, assim. Eu já tinha visto as fotos, algumas delas, esses retratos finais não, e eu, eu não lembro o nome da pessoa que tu citou, mas uma das pessoas das histórias que tu contou, eu também achei que tu ia tirar as fotos na casa, nos lugares, e isso quando eu vi as fotos me deu um alívio, assim, me deu uma sensação de um olhar de dignidade, de respeito, de amorosidade, né? E acho que é um pouco isso que a gente pensou também com esse evento, de que a gente pudesse se conectar com o que está acontecendo, porque não passou, né? Essas pessoas são as pessoas que são. Eu tenho amigos, eu tenho a minha funcionária, eu tenho pessoas que eu cuidei também, né? No abrigo que eu trabalhei, que eu me tornei, fiz um laço, que são minhas amigas do WhatsApp, que eu fico perguntando como é que estão. Então, eu acho que nos deu uma outra dimensão e isso não pode passar,
né? Essas pessoas que foram gravemente atingidas, todos nós fomos, as que foram gravemente atingidas, precisam continuar sendo olhadas. A gente não pode não olhar mais, né? Como a Aline trouxe na fala, assim, o que está acontecendo com o nosso planeta, o que que a gente está fazendo. Então, eu acho que é também uma provocação, né? Que a gente possa olhar. E a gente vai divulgar nas nossas redes o trabalho, já divulgamos, mas vamos seguir divulgando o trabalho do Fabrício para que vocês possam adquirir ou, de alguma forma, divulgar também, porque é um trabalho também de resgate e de carinho para toda essa história e essa memória. A Marcinha me ajudou na rua, né? Estava pensando assim, a gente mora no mesmo bairro, a gente se encontrou num cruzamento e eu estava perdida, porque eu tinha que fazer novos caminhos e eu segui o Oi. carro da Marcinha para poder me localizar e voltar para o bairro. Então, eu acho que a gente cruzou com muitas pessoas nessa tragédia que nos ajudaram e que a gente pôde ajudar e que isso possa seguir, então, que a gente possa seguir ajudando nós como humanidade e aí ajudando a todos nós, né? Então, realmente é para a gente não esquecer. A gente não pode esquecer, a gente tem que seguir falando disso. Então, deixo para os nossos convidados as palavras finais. Eu, eu me sinto muito emocionado com todos os depoimentos, realmente emocionado, porque para mim isso é muito mais um trabalho do que realizar algo com fotografia exatamente. Eu acho que o texto da Aline demonstra muito isso, né? A gente vive uma situação de vulnerabilidade, todos nós. Não há como escapar da angústia da natureza se movimentando no sentido de nos dar um alerta desse tamanho. Então, nesse sentido da vulnerabilidade, não, não é nem racional, não é nem uma condição devo fazer isso, estou. É um impulso absoluto, assim, né? Eu preciso me conectar com as pessoas que estão sofrendo cada vez mais. É um senso de solidariedade que ele brota, ele vem, né? Ele nos toma, porque ele parte dessa angústia, da nossa própria vulnerabilidade. Então, quando eu estou lá na ilha com as pessoas, eu não me sinto tão diferente deles, né? Eu estou totalmente vulnerável. Eu sempre fui uma pessoa que tive considerações muito restritas com relação ao futuro. Não exatamente por ser um pessimista, mas um pouco romântico, assim. Eu tinha uma visão do futuro, eu via aqueles filmes de ficção científica, aquela coisa, né, que vem acontecendo hoje. Então, esse homos cibernéticos é uma coisa que sempre me assustou bastante, que me deixou vulnerável. Mas é como disse a Aline no texto dela, né, que aborda isso muito bem, não, não temos como escapar. É o processo natural das coisas. Nem vou chamar evolutivo, porque a gente não sabe exatamente se evolui de onde para onde, né? Não é um processo evolutivo, mas é um processo de diferenças, de transformações que vão acontecendo. E é isso, né? Estamos todos vulneráveis e vamos fazer o que cada um pode fazer pelo outro, porque isso aí nos traz uma sensação cada vez maior de necessidade de solidariedade, de estar junto com as pessoas. Então, muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Eu também muito feliz, né, é uma volta para casa, assim, tá no IEP. Como eu disse, é a casa que me criou, né, enquanto psicoterapeuta, assim, enquanto início de vida clínica. Então, muito feliz de ver tanta gente querida aqui, né, mas isso, assim, né, quando a Lu me convidou, né, ela disse, olha, fica à vontade e tal, né, com o Fabrício e tudo, e, e eu disse, tá, não, vou pensar, né, pensei, acho que um dia, dois, e, e isso, assim, achei que o trabalho do Fabrício me emociona muito, assim, né, a gente conversa bastante, e, e achei que a gente podia se complementar em mais isso na vida, né, que muitas coisas, mas isso a gente podia também dividir e fazer um duo aqui, acho que foi bem legal, assim, de poder
olhar cada um com o seu, né, com seu óculos, assim, para isso que aconteceu. E eu, assim, quando comecei a escrever, eu gosto muito dessas coisas de natureza. Então, por isso que né, esse momento lá da minha análise com o Juarez no início me tocou tanto, essa trepadeira, eu fiquei louca com isso, eu sou assim, planta, bicho e universo. E eu acho que isso tudo, né, da enchente me pegou também por essa via, porque eu tenho esse interesse, eu leio, eu vejo coisas sobre isso, e eu vejo assim, né, até sobre essas coisas do universo, tem, né, pesquisadores dizendo isso, as estrelas morrem, elas nascem, crescem, e elas morrem quando elas estão maiores. E elas vão crescendo, crescendo e morrem. Então, tem aí, né, pessoas pensando que é isso, que vai demorar bilhões ainda de anos, mas que o Sol está crescendo, e que talvez é isso, um dia ele vai morrer e vai engolir os planetas que estão na volta. Então, é um movimento geodinâmico, constante. Quando isso tudo acontece na natureza, eu acho que é isso, tem uma coisa da gente poder se indignar, da gente poder procurar, né, um mundo mais altruísta, como eu disse, fazer o que dá para fazer, o que tem que fazer, pela pessoa que está do nosso lado, pelo nosso paciente, pela gente. Mas tem uma coisa que é isso, somos muito vulneráveis, ínfimos. E sei lá, né? Essa coisa anda e a gente não entende, a gente cria mil, eu acho que teorias de por que isso aconteceu e por que vai acontecer ou não vai acontecer, mas a gente não sabe bem o que se passa. Então eu acho que é isso, né? Na vulnerabilidade da vida, a gente tem que procurar o macio do olhar do outro, assim, e é isso que a gente pode fazer. Então, estar aqui junto é o que nos ajuda a suportar e seguir. Então é isso. Gostei muito de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Cabe a mim encerrar, então. Muito obrigada a todos e todas que estiveram. Fabrício, Aline, um grande beijo. E nos encontramos em outros eventos do IEP. Boa noite a todos e Boa todas. noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.